Bom, duas histórias de MPU aí, para não ficar com a energia lá no chão. Vou contar uma triste e uma mais inspiradora aí. Começando pela triste. Lá pelos idos de, acho que É, 2008, 2009, 10. uma ideia. Então, lá pelos idos de 2010, a gente teve um concurso do MPU, desses aí gigante, né, com mega estrutura e tal. Eu lembro até hoje onde eu fiz a prova. Lembro exatamente onde eu fiz a prova. E aí, o que aconteceu? Eu, particularmente, tinha ido bem na prova, mas acabei ficando com uma nota ruim, abaixo do mínimo na redação, né? Na época, esse concurso em especial cobrou redação aí para técnico e para analista também. Mas o que rolou foi o seguinte: mesmo com a minha nota na redação abaixo do mínimo ali, eu tinha ficado bem classificado. Se não me engano, eu estava ali pelos 130, mais ou menos e tal. O que não é uma posição de todo ruim, mas em especial para a época, né? Que assim, a gente tinha uma oferta de vagas consideravelmente maior do que a gente tem hoje. Era uma coisa assim, ali pelos 130 era certeza de entrar, não tinha. Tu ficou antes de mim, eu tinha conseguido, assim, a minha redação ficou na média, de nível médio, e tu, mesmo com isso, tinha ficado antes de mim ali na. Eu fiquei, acho que em 170 e pouco, com a minha redação Eu corrigida, fiquei, salvo engano, em 136. e você ficou. Você ainda tinha ficado na minha frente, mesmo com a redação. Essa prova, assim, foi uma prova que eu realmente, assim, dei o sangue ali, acabei me saindo muito bem, dei a sorte de, enfim, de cobrarem muita coisa, né, que eu tava afiado e tal. Então eu acabei indo bem, mas por não ter tirado a nota mínima na redação, eu acabei não sendo chamado, né? Embora tivesse ali tudo para entrar pela posição, porque assim, com a minha nota ruim na redação, né, com a minha nota insuficiente na redação, eu estava ali pelos 130, mas eu acredito assim que se eu tirasse o mínimo, eu estaria certamente entre os, sei lá, entre os 50, 60 primeiros, Era assim. isso. A gente tinha um site na época que fazia esse cálculo. A gente colocou isso lá. Você ficava antes dos 50 se você tivesse tirado a nota mínima, Mi. Então, foi um concurso que eu fui realmente super bem, assim, sabe? Mas é o que eu tô falando para vocês. Então não adianta arrebentar de um lado e patinar do outro, sabe? No meu caso em específico, foi bem frustrante, porque assim, eu não tinha passado em concurso nenhum e tal, e foi um dos concursos assim que eu realmente mais me dediquei ali. E você vê ali, né, escapulindo ali pelos seus dedos, estando tão perto, ainda mais que era numa época que eu realmente precisava ser aprovado o mais rápido possível. Então, assim, foi uma frustração traumática ali, sabe? Ao ponto de, depois da prova do MPU, imediatamente depois, isso é uma coisa que eu sempre conto também, imediatamente depois da prova do MPU veio a prova da Defensoria, né, aqui do estado do Rio, e eu tava tão frustrado com o resultado do MPU, que eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu não vou fazer essa prova da Defensoria, não. Acho que é melhor eu parar de estudar mesmo, porque na minha cabeça o raciocínio foi mais ou menos o seguinte: cara, esse concurso aqui, eu posso falar assim, de todo o coração, que eu dei tudo que eu tinha, sabe? E eu acreditava mesmo e estava sendo sincero quando eu pensava isso. Esse Aham. concurso aqui, eu me empenhei ali de corpo e alma e eu dei realmente tudo que eu tinha para dar, assim, em termos de empenho, de tempo, de tudo. E não rolou, sabe? Então, tipo assim, como se fosse uma ciência exata, né? Que tá longe de ser. Mas o raciocínio foi esse, falei, cara, e se esse aqui que eu fiz tudo não rolou, sabe? Não tem como eu fazer mais do que o melhor que eu posso fazer. Então não faz muito sentido continuar. Esse foi o raciocínio. E aí, em uma dessas curvas aí do destino, dessas coisas irônicas, imediatamente depois veio a prova da Defensoria do Rio, que eu não queria fazer, né? Mas fiz por livre, espontânea pressão dos meus amigos. Não queria estudar para o concurso, porque ainda estava muito desgostoso ali, muito desiludido. Tanto que, assim, a minha preparação para a prova da defensoria foi, assim, da prova da defensoria especificamente, foi
bem deficiente, assim, sabe? Foi bem ruim, bem fraca. Mas foi o primeiro concurso que eu fui aprovado, no fim das contas, né? E isso, Muito porque, muito por conta do tanto que eu tinha estudado pro MPU, né? E e aí isso que eu ia você vê falar até do que a gente como que fala são as desse coisas. assim, isso do que a gente sempre fala do ciclo, de que a cada concurso Sim, você vai ficando sim, mais especialista porque as matérias são sim, repetidas, né? Então, ainda que talvez você na teoria não tenha se dedicado tanto a esse, você já tinha uma bagagem justamente. tão grande de Não, concursos e anteriores. isso meio que só confirma o que a gente fala, né? Que, tipo Né? assim, como eu tô falando, a minha preparação para a defensoria especificamente foi bem deficitária, assim, foi bem ruim, né? Mas isso meio que só serve para comprovar o que a gente fala de que o conhecimento acumulado chega uma hora que não tem como você não ser aprovado, sabe? É. Então, não tem muito para onde fugir disso, É né? aquela coisa até que falam sobre sorte. Não que não exista sorte em concurso público, mas é sorte para quem estudou. Que nem dentro Sim, desse contexto dessas duas provas que você falou, você não passou para o MPU e foi por azar. Aquilo aí foi falta de sorte pura, 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 pura. Foi falta de sorte purinha, foi purinha. um alinhamento de fatores ali, É, porque, assim, não vou entrar muito em detalhes para não alongar demais o vídeo, mas, assim, como eu tinha feito a prova de analista também, a maneira da cobrança da redação da prova de analista me fez interpretar errado a cobrança que eles queriam na redação da prova de técnico, sabe? Aí eu dei uma patinada. Assim, isso não é desculpa, não, minha culpa, eu devia ter, enfim, prestado mais atenção, sei lá, mas a raiz do problema tá mais ou menos aí. Mas o que rola, e assim, isso é uma imagem muito vívida, assim, e eu torço para que isso sirva de motivação para alguém que possa estar assistindo a gente. Eu lembro, assim, mas eu lembro muito claramente, assim, muito mesmo, que depois dessa prova do MPU, que eu fiquei bem chateado, fiquei bem triste, assim, desgostoso e tudo mais. Eu não estudei direito para a prova da defensoria, como eu falei. Aí eu lembro que na época, e é engraçado, assim, porque tava passando uma fase bastante complicada, assim, financeiramente. E eu falei, cara, quer saber? Eu não vou fazer essa prova. E aí eu pensei que não faz nem sentido ir fazer a prova. No caso, a prova da defensoria, né? Primeiro porque eu não tinha estudado, assim, com qualidade. Até tinha estudado um pouquinho, mas, assim, definitivamente não o que eu entenderia por um estudo mesmo necessário e tal para passar. E segundo que eu ainda estava traumatizado do outro, então tava, tipo, no outro que eu fui mesmo, assim, mergulhei de cabeça, não rolou, esse aqui eu não estudei, o que que eu vou fazer lá? E eu lembro que, assim, eu fiquei nesse dilema de vou fazer a prova, não vou fazer a prova, pelo menos uns 25 a uns 30 minutos, assim, antes de sair, antes de tomar a decisão de fazer a prova, sabe? Então, assim, eu cheguei tão perto quanto possível, sabe, de não ir fazer a prova, que acabou sendo a minha primeira aprovação. Mas assim, mas cheguei muito perto, mas muito perto mesmo, assim, seja, eu não consigo colocar em palavras o quão perto eu cheguei de não ir fazer a prova. E aí eu falei, ah, cara, quer saber? Já tá pago mesmo, então vamos lá, né? E vamos fazer um tal. passeio E, domingo. e fui fazer, sabe? Então, assim, é uma dessas coisas que realmente são curvas do destino aí, né? E muito pelo fato de eu não estar com uma pressão em cima de mim mesmo, posta por mim mesmo, né? Para aquela prova, eu consegui desenvolver bem ali, sabe? Então, assim, o que eu espero que vocês tirem de mensagem é que, primeiro, não é uma ciência exata, sabe? Então, você ter ido mal em uma não necessariamente significa que você vai mal em outra, ou vice-versa também, o inverso também não é verdadeiro. É só a única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que realmente o conhecimento se acumula, sabe? Ele cresce aí exponencialmente e que nada dele é perdido nem desperdiçado, sabe? Então, só meio que vai virando uma bola de neve ali, vai criando um ciclo virtuoso de conhecimentos que você vai agregando e vai se aprofundando e tal, e sabendo tanto que não tem jeito nem do cara fazer nem a pegadinha mais maldosa, o cara vai conseguir te derrubar, e chega uma hora que as coisas só fluem, sabe? Então, foi assim para mim, foi assim para o Júnior, foi assim para
absolutamente todo mundo que é aprovado hoje em dia, que é servidor hoje em dia, e certamente vai ser para vocês também, sabe? Então, fica de lição isso, né? Que meus erros do passado, pelo menos, sirvam para que outras pessoas não errem, ou se errarem, que não seja pelo menos exatamente da mesma forma. É isso. Às vezes a gente conta essas histórias aqui tanto para vocês não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu, quanto também para poder saber que às vezes determinados problemas que você pode estar passando nesse momento são problemas normais que a gente passou e que se você estiver passando aí, é o que a gente sempre gosta de ressaltar aqui, você não está sozinho, você não está sozinho, você pode Sim, contar sempre com a gente por aqui. de verdade.